E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Vamos abrir as nossas Bíblias, Apocalipse 10, verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhes: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Nosso querido e amado Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos pela mensagem, a mensagem que reúne a noiva para a fé de arrebatamento. Ajuda-nos, ó Deus, a estar se alimentando deste pão, a estar dentro desta mensagem que nos dá fé arrebatadora, porque o nosso objetivo, meu Senhor, é o arrebatamento. É encontrar os nossos irmãos, é a mudança de corpos. E nós esperamos estar dentro dessa mensagem que muda os nossos corpos, que nos traz a transformação e nos tira deste sistema, nos tira desta dimensão e nos coloca na dimensão do arrebatamento. No nome de Jesus Cristo é o que nós te pedimos. Amém. Poder assentar, meus irmãos? Deus assim vos abençoe ricamente, né? Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando aí pela internet. E a gente também parabeniza os irmãos que tocam, né? Que cantam a música. Tem saído muito boa, né? E ungida, né? E eu estava até lendo aqui agora há pouco sobre unção. E hoje eu estava pensando sobre a mensagem que reúne a noiva, né? Reúne a noiva para o rapto. Aí, lendo a mensagem, a união invisível da noiva, ali o irmão Brana disse que tem uma mensagem, né? Tem uma mensagem que prepara o povo para a grande tribulação. E eles estão pensando que estão sendo preparados para o arrebatamento. Aí é onde haverá a surpresa e o engano. E agora, a mensagem que nos reúne para o rapto. Então, a mensagem que nos reúne para o rapto, ela nos muda, ela nos transforma, né? Ela abre os nossos olhos, ela é o colírio para abrir os nossos olhos, se realmente nós estamos na fé, se realmente estamos crendo ou apenas estamos fingindo, né, que nós estamos crendo. Aí vamos enganar a nós mesmos. Todo o tempo, todo ano, todos esses anos, tudo em vão, porque a gente engana a nós mesmos.
Por isso Jesus disse: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então nós estamos diante de uma escritura, que é Apocalipse 10, 8 ao 11, 4 versículos. É exatamente a escritura do dia. É a escritura do dia. Não é Apocalipse 10, 1 a 7, ela não é a escritura do dia. Não, ela foi para os dias do irmão Branham. Irmão Branham conhecia o segredo dos corações. Hoje não tem ninguém aqui para conhecer o segredo dos corações. Irmão Branham encontrou com 7 anjos dentro daquela escritura. Irmão Branham trouxe a revelação dos 7 selos dentro daquela escritura. Ele não estava dentro dessa escritura. Essa escritura de Apocalipse 10, 8 a 11 é a escritura para você comer o livrinho. O livrinho é a revelação. E às vezes você quer misturar, você não pode misturar Apocalipse 10, 1 a 7, querer fazer o movimento pentecostal dentro dessa escritura do 8 a 11. Não existe movimento pentecostal aqui. É como Israel no Egito, Israel no deserto e Israel na terra prometida. Você pode ver que as operações de Deus foram totalmente diferentes. O mesmo Deus, mas as operações diferentes. As operações do Egito foi diferente do deserto. As operações do deserto e do Egito foram diferentes da terra prometida. Na terra prometida, Josué parou o sol, parou a lua. Os muros de Jericó vieram abaixo. Esse foi as operações de Deus ali. Não adiantava aquela igreja ali exigir que Josué trouxesse rãs, transformasse o Jordão em sangue. Não, aquilo foi lá para o Egito. Foi o mesmo Deus. Então nós temos aqui a escritura para este dia. Porque não é fácil você despertar o povo, acordar eles, principalmente a era que nós vivemos. A era que nós vivemos é uma era muito mais avançada do que a era de Wesley, do que a era pentecostal, do que a própria era dos dias do irmão Branham. É uma era totalmente avançada. Você pode ver que as pessoas que andaram com o irmão Branham não sabem dessa mensagem, mesmo que eles estão vivendo. O genro do irmão Branham, irmão Jorge Smith, com mais de 80 anos, está pregando aqui em Cachoeirinha. Eles não veem isso aqui. Perguntaram para ele em Curitiba sobre se o cordeiro tinha saído do trono. Ele disse não, que o cordeiro está no trono ainda. Porque ele vive dentro da escritura de Apocalipse 10, 1 a 7. Não, é igual os judeus nos dias de Jesus. Os judeus não aceitavam que Jesus era o Messias. Os gentios já receberam ele como Messias. Porque Deus abriu os olhos dos gentios. E a América do Norte, os Estados Unidos, é um tipo de Israel também. Como rejeitou o Messias lá atrás, há 2000 anos atrás, eles rejeitaram o Messias dos gentios em pleno século XX. A era de Laodiceia é uma era cega. O tipo da igreja americana. Você vê que todas essas organizações, denominações vieram da América. Eles trouxeram a mensagem de cegueira. A mensagem que veio dos Estados Unidos veio de cegueira. A Pentecostal Unida, mesmo com o batismo, a apostólica, é uma mensagem de cegueira. Se vocês perguntam para eles, para os missionários, sobre o irmão Branham, ele diz, não, ele não era profeta. Ele foi um grande homem de Deus, mas se exaltou no final da vida, morreu num acidente. Então você vai encontrar um povo, uns missionários, que trouxeram cegueira, com exceção de Daniel Berg e Gunnar Wingre. E Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles trouxeram o movimento pentecostal, era original, ali em Bragança, no Pará. Diferente. Gunnar Wingre e Daniel Berg foram até a Rua Azusa, onde Deus estava derramando o Espírito Santo. Depois de navio, eles vieram até o Pará. E ali começou o movimento pentecostal. Agora, veja, irmão Branham era uma criança ainda. Isso foi em 1910, 1911, em que eles vieram aqui para o Brasil.
O ministério de irmão Brana começa lá nos anos 33, 37, a primeira e segunda etapa, que dura 30 anos, até 63. Aí começa o seu ministério, que foi o ministério profético. Nós falamos irmão Brana profeta, mas o ministério profético começa em 63. Ele nasceu profeta, mas Deus diz, faça a obra de um evangelista. Conhecia os segredos dos corações e tudo, curava os enfermos, mas tinha muitos pregadores que curavam os enfermos também nos dias do irmão Brana. Existia muitos. Podíamos citar os seus nomes, irmão Brana cita os seus nomes, Ororopt, Ali. Mas em 63, quando ele recebe a visita de 7 anjos, que ele se muda para o Arizona, aí começa o seu ministério profético, vidente, porque um vidente é um intérprete divino da Escritura. Ele não interpretou a Escritura durante o seu ministério evangelístico, de 33 até 63. Mas de 63 a 65, ele interpreta. A Bíblia se torna um livro novo. Espero que vocês estejam captando. O irmão Brana disse, 325 da mensagem, o 7º selo, ele diz, quando essa fita estiver em circulação, será um instrumento para correr com 10 mil dos meus amigos, que eles vão dizer, o irmão Brana está querendo se fazer um profeta diante de Deus. A igreja não queria aceitar o irmão Brana como profeta. A igreja americana não aceitou ele como profeta. Por isso aquela igreja, ela caiu em credos, dogmas e denominações. O irmão Brana disse, o meu ministério tem mais sucesso fora da América do que aqui na América. Olha, ele disse, o Senhor Jesus operou mais sinais e maravilhas no meu ministério aqui em Jeffersonville do que ele operou em Nazaré. Do que ele operou em Nazaré. Nos Estados Unidos, o que Deus fez através do ministério de irmão Brana, ele não fez em 3 anos e meio no ministério de Jesus na Palestina. Porque é São João 14:12, que crê em mim fará as obras que eu faço, e maiores do que esta. Agora, a mensagem, agora você note, a mensagem que o irmão Brana trouxe de 33 até 63, não reunia a noiva para a fé de arrebatamento. Ele vem a dizer aqui, eu estou com a mensagem, o primeiro selo, 75, ele diz, com o que temos, nós não podemos fazer esse arrebatamento. Olha, nós tivemos o quê? A mensagem de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, Lutero, Wesley, e a primeira e segunda etapa do irmão Brana, tudo junto. Não tirava a noiva daqui, no arrebatamento. Ele disse, é necessário esses 7 trovões misteriosos para reunir a noiva para a fé de arrebatamento. É necessário os 7 trovões. Agora, quando se fala de 7 trovões, está se falando de visão da tenda. Está falando de terceira puxada. Quando se fala de 7 trovões, está falando de novo nome. Porque os 7 trovões, quando eles soaram no quarto, o irmão Brana disse que foi como se estivesse soletrando algo. Se você ver a mensagem Parado na Brecha, a partir do parágrafo 132, o Senhor Deus disse ao irmão Brana, eu te darei um sinal eterno. Quantos picos tem a montanha? Ele disse 7. Deus conversando com ele, não foi em voz alta, dentro dele.
7. Quantas letras tem o teu nome? Ele não disse Brana. Ele soletra. Então, quando os 7 trovões soaram no quarto, que ele está se preparando para trazer o 7º selo, os 7 trovões soaram. Porque os 7 trovões estão ali dentro do 7º selo. Eles são as revelações contidas nos 7 selos. Cada mensageiro foi um trovão. Aí quando ele soa, foi como se estivesse soletrando. Quando Deus disse para ele, quantas letras tem o seu nome? Aí ele soletra. B-R-A-N-H-A-M. E ele soletra o seu segundo nome ali. M-A-R-R-I-O-N. Ele não diz Mário. Ele não diz Brana. Ele soletra. Quando ele manda aquela carta áudio, que ele grava num gravadorzinho, e manda para o doutor Liveu, o doutor Liveu estava fazendo a exposição da Zera, gramaticando, e escrevendo o livro Profeta do Século XX, ele mandou em áudio, como ele deveria colocar. E ele disse, Billy Graham. Graham é 6 letras. Aí ele soletra também. G-R-A-H-A-M. 6 letras. Agora você note que quando o irmão Branham estava pregando sobre o novo nome, ele não usou o nome dele, Abraão. Abraão em inglês, ele disse, é 7 letras. Abraham, 7 letras. Mas quando ele manda a cartinha, áudio, veja que ele não mandou escrito, ele mandou na voz. Veja a importância da voz. Ele podia ter escrito. Ele disse, mas B-R-A-N-H-M, é 7 letras, é perfeito e perfeição. Agora, se você quiser colocar no livro, tudo bem. Se você quiser destruir a fita, pode destruir, me devolver. Ele não destruiu a fita. Ele também não colocou no livro. Ele ficou com a fita. Mais tarde, a fita foi colocada em livro, os tradutores, né? Há uma carta, mas eles não sabiam o que é que estava ali dentro. A noiva queria uma pedrinha que estava ali dentro, que era B-R-A-N-H-M. É que a noiva queria, era aquilo ali que ele deixou. Ele fez toda aquela fita. Irmão, dá um livro, nós temos um livro. Mas o que nos interessava ali dentro era só aquela pedrinha. Era só B-R-A-N-H-M, falado pelo profeta. Ele mesmo citando o novo nome de Deus. Agora, esse novo nome é 7 trovões. Veja, o nome Jesus é para perdão de pecados. São Mateus 1,21. Ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, tinha poder, tem poder para perdoar pecado. Vocês foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem poder para libertar as pessoas de espíritos malignos. Eu uso esse nome. Eu não uso o nome Brana, eu uso o nome Jesus para curar os enfermos, para libertar as pessoas das suas enfermidades. Veja o poder do nome. Agora, o poder do nome Brana. Só que você tem que ter fé. Tem que ter fé. Você não pode ser uma bateria descarregada, que não vai virar chave. Tem crente que é bateria descarregada, não vira chave. Pode ter gasolina, o carro pode ser novo, a bateria está descarregada.
Você tem que ter fé neste novo nome. Porque o novo nome é um nome familiar. Brana não é uma denominação, Brana é uma família. Na mensagem A Semente do Moeda com a Palha, Brana é uma família. Nela você não entra, você nasce. Por isso o 229 dessa mensagem aqui, que eu tenho ela aqui na mão, a união invisível da noiva, o profeta disse, você tem que nascer de novo da mensagem. Mas não pode ser da mensagem de Lutero. Você não vive lá. Não pode ser da mensagem da primeira e segunda etapa de Apocalipse 1 em 7. Você pode ver que a igreja hoje está em Apocalipse 1 a 7. 1 a 7. Tem os pregadores de cura divina. Nós não somos contra a cura divina, oração. Não. Às vezes, quando a gente fala sobre orar, né, para revelação nós já oramos. Você não vai orar mais e dizer, Deus me dá a revelação. Não. Deus já te deu. Mas aos pregadores de cura divina hoje, na mensagem, eles dizem, não, o irmão Brana operou sinais, aquele dom está conosco. Meu irmão, já passou esse tempo. Mas vocês não oram pelos enfermos? Nós oramos aqui. Né? E Deus opera maravilhosamente, a gente não toca nenhuma trombeta sobre isso. Não. Mas tem pessoas que... Por quê? Se eles vierem para Apocalipse 10, 8 a 11, aqui não se faz campanha de cura divina. Aqui não se faz campanha de oração, nem de jejum. Aqui você está com o esposo. Você não está em busca dele. Jesus disse em São Lucas capítulo 5, quando os fariseus vieram e disseram, mas nós, os discípulos de João, jejuamos, oramos, e os teus não faz nada. Só come, bebe, salta, se alegra. Sim, mas vai fazer eles ficar triste quando eles já estão com o esposo? Você já achou que buscava? Aí vai chorar pelos cantos? Então, a mensagem que reúne é os 7 trovões. Tem gente que diz, nós não precisamos de trovões. A mensagem que reúne é os 7 trovões. 7º selo é 7 trovões. Apocalipse 10, 8 a 11, aonde está os 7 trovões? Porque quando ele foi escrever em Apocalipse 10, 1 a 7, ele proibiu ele de escrever. Agora, quando ele chega em Apocalipse 10, 8 a 11, ele disse agora, come e profetiza outra vez. Ele não é proibido do verso 8 ao 11. Mas do 1 ao 7 ele é proibido de escrever. Proibido de falar. Mas do 8 ao 11, mas aqui já não é o William Branham. Aqui, 8 ao 11 já é a revelação, já é a Bíblia nova. Já é a Bíblia nova. É o 74, 75 e 76 da mensagem, o primeiro selo. Eu quero ler um pouquinho aqui. 137, a união invisível. Você diz, eu sou um membro de igreja, também eu fui Caim. Como foi Eva. A Bíblia prediz que nos dias finais Laodiceia seria igual. Desde que o Espírito Santo esquadrinhe sua consciência, estará de acordo com Daniel 5 e 12. Quando a rainha entrou ante Belsazar e disse, ela se inteirou que ali havia um profeta. Daniel, que estava entre eles, e ele era um dissolvidor de dúvidas. Você pode ver que existe dúvidas hoje dentro da mensagem. É muitas linhas hoje dentro da mensagem. Veja, se Deus não trata através de uma boca, através de um homem, olha a confusão que as pessoas
estão realmente envolvidos, Deus trata com um homem só. Tratou no dia de Irmão Branham, no dia de Noé, no dia de Moisés. Isso é Bíblia, isso é muito simples. Só que a igreja, ela quer coisa complicada, para complicar o povo. 138, deixe que o Espírito Santo, ele é o profeta do dia. O Espírito Santo é o profeta. Então, quando o irmão Branham diz que João é profeta, é o Espírito Santo. O Espírito Santo naquele homem, ele é profeta. Ele foi o profeta dos dias de Paulo, no parágrafo 100 da mensagem dos ungidos dos últimos dias. Foi o profeta nos dias de Branham, nos dias de Irineu, de Martim Columba, e assim sucessivamente. Ele é o profeta do dia. Não um grupo. Deus não trata com grupo. Não. Deixe que ele entre em seu coração agora mesmo e examine com a palavra de Deus, e serão anuladas todas as dúvidas com respeito à mensagem. Se ele entrar no seu coração, sai as dúvidas. O problema que você está em dúvida é porque ele não entrou no seu coração ainda. Você não recebeu ele. Agora, o que é o Espírito Santo? É 7 trovões revelado. Você ainda está com aquela mensagem de Apocalipse 10, 1 a 7. Você não pegou a Bíblia nova, o livro novo, a revelação. Porque quando o Espírito Santo entra em você e você pega as mensagens que foram pregadas em Apocalipse 10, 1 a 7, é um livro novo. Sem o Espírito Santo é um livro velho. Então, ele disse aqui no centro, onde nós estamos aqui, você encontrará que está exatamente na palavra para esse dia. 139. Hoje em dia não podes pregar a mensagem de Lutero. Vai nisso. Mas isso não é o pé. Não pode pregar a Wesley, não pode pregar a pentecostal. Nós estamos, diz o irmão Branham, além disso. Você pensa que foi fácil para o irmão Branham? Aqueles grandes intelectuais, luteranos, wesleyanos, pentecostais, diante de um mundo que ouvia Billy Graham, Oral Roberts. Eu ouvi no pastor Osmar esse dia, ele disse assim, Billy Graham e Oral Roberts foi o primeiro e segundo sinal. Que ele deu a Moisés dois sinais. Né? Só que quando chegou nesse terceiro sinal, a igreja não pôde ver. A igreja não pôde caminhar. Branham era o terceiro sinal. Ele era o terceiro sinal. Eles não puderam enxergar porque era muito pequeno. Mas pequeno de um valor muito grande. Olha o que ele disse, olha. Nós estamos além da mensagem de Lutero, de Wesley, da mensagem pentecostal, estamos além. A mensagem pentecostal que reunia mais gente nos dias do irmão Branham. Ele disse, hoje nós estamos além dela. Você pode ver que os pregadores que vêm do exterior, dos Estados Unidos, nunca chamam o povo para sair de Apocalipse 10, 1 a 7, saltar para o 8 a 11. 8 a 11 é terra prometida. 8 a 11 é o batismo do Espírito Santo na esposa, na alma. É o selo. Eles não trazem uma mensagem para sair. Não. Alguns estão esperando que o irmão Branham volte para revelar a visão da tenda, o 7º selo. Por quê? Eles estão em dúvida. Estão no deserto. Porque agora era seguir outro homem. Moisés tinha morrido, tinha que seguir outro homem. E quem? O menino que eles viram crescer. Josué era o menino que eles viram crescer. Ali, que estava sempre do lado de Moisés. De repente, eles chamavam ele até de bajulador. Agora eles tinham que seguir a ele. Agora eles tinham que ouvir a Josué. Josué é o tipo do mensageiro do último dia, é o tipo do Espírito Santo. Josué quer dizer Jeová Salvador. Por isso Deus mudou o nome de Oséia para Josué. Nós estamos além disso. Levantamos a cabeça, meus irmãos. Estamos além.
Não vamos pensar numa grande multidão. Temos que pensar na qualidade da mensagem. Que às vezes nós olhamos um homem muito grande, mas não tem chamada dentro dele. Não foi assim que Samuel olhou os filhos de Jessé? Quando entrou Abinadab, ele disse, não, o rei está aí. O homem era... Ele achou que o rei que Deus escolheu ia ser igual ao rei Saul que o povo escolheu. Grande, né? Forte, fala bem. Deus disse, não, isso aí eu rejeitei. Aí veio o outro, passou todos os 6. Deus disse, nenhum desses. E teus filhos, cadê? Tem mais? Ele só tem um. Mas ele é um menino, está lá no campo. Nós só vamos comer quando ele chegar. Quando Davi chegou, Deus disse, é esse aí. Porque Deus não olha como olha o homem. O homem olha por fora, o exterior. Mas Deus vê o coração. O rei estava escondido dentro do menino. O menino era valente. O menino nasceu rei. Deus disse, aí está o rei. Coloque o azeite na sua cabeça. Nós olhamos muita aparência. Aparência de igreja, aparência de ministério. Vocês vão se perder por causa que vocês seguiram a aparência. Você não vê o conteúdo. Não é o tamanho da pedra que tem valor. De repente ela é uma esmeralda, mas não tem valor. Lá na Colômbia, que é o país das esmeraldas, quanto menor, mais valor tem a esmeralda. Às vezes você vem com uma pedrona de esmeralda, não tem nenhum valor. Eu não entendo de pedra, mas disseram que é. Eu passei com os irmãos lá onde eles negociam na praça. Quanto menor a pedra, mais valor tem. Por isso Deus opera em simplicidade. Deus se revela em simplicidade. Então o profeta diz, nós estamos o quê? Além disto. Eles se denominaram e morreram. Eles são o talo. O talo saiu com a folha na primeira condição da igreja. Agora, o que aí não se parece ao primeiro grão que entrou na terra, o trigo. Agora, vejamos o parágrafo 149. 149, União Invisível. Pentecostes secou e morreu. Veja, estamos além disso. Estamos além de Apocalipse 10, 1 a 7. O pastor Osmar trouxe uma mensagem para nos tirar de dentro de Apocalipse 10, 1 a 7. Nós estávamos ali alegres, se regozijando com as histórias da vida do irmão Brana, do ministério do irmão Brana. Mas nós não acordamos para saber que nós estávamos além daquilo. Os trovões tinham sido revelados. O 7º selo era Brana mesmo. A visão da tenda tinha sido revelada. A mensagem agora era de uma só pessoa. Deus tem novo nome. Então, nós aqui dentro a terra é nossa. Não é o deserto. Você pode ver que a tribo de Ruben, de Gad, a meia tribo de Manassés, eles voltaram. Depois que eles introduziram os seus irmãos, eles voltaram para o deserto. Aquelas terras que eles tomaram. Agora, Deus nunca prometeu aquela terra para eles. A terra era na Palestina. Mas eles gostaram daquela terra. Deixaram suas famílias, mas voltaram para cá. A tribo de Ruben. A Ruben, por não respeitar o leito do seu pai, dormir com a própria mulher do seu pai, ele perdeu o direito da primogenitura. Então ele perdeu a terra. Ele perdeu a sua herança ali. A sua herança foi no deserto. Naquelas terras que Israel tomou antes de entrar. Aí tivemos a meia tribo de Manassés, uma outra meia tribo disse, não, a minha herança é lá dentro.
Mas uma meia tribo disse, não, nós vamos ficar aqui, porque aqui nós derrotamos esses inimigos. Mas não era aquele inimigo, era o inimigo que estava dentro da terra. O inimigo que você tem que vencer é você mesmo. Então, Pentecostes secou e morreu. Como Lutero e Wesley e o resto deles, não é mais que um grupo de igrejas congregadas. É só grupo de igreja, meus irmãos. É só encontro. É só reuniões de jovens. As mães gostam que as filhas vão, e os filhos também vão. Isso é muito bom, porque vai arrumar casamento. O casamento tem que ser por Deus, não é por reunião de jovens, não é por encontros. Não, tem que ser por Deus. Se não é por Deus, não vai dar certo. Mas não é isso, é somente grupo de igrejas congregadas. Não tem mensagem. É uma pedra que não tem valor. Você vai naquele que compra pedra e diz, não, essa aí a gente nem compra. Ele coloca ali os aparelhos, essa aqui a gente não compra. A gente não quer nem de graça, quem vai ocupar lugar aqui. Boas pessoas ainda estão aí. Isso tem que ser. Tem boas pessoas. Você pensa que são pessoas ruins, viciadas, drogadas? Não. Nessas denominações são boas pessoas. Ah, mas eles têm a foto do profeta, eles têm a foto da nuvem. E a mensagem? Não tem. O que adianta você ter foto do profeta, uma biblioteca cheia de mensagem do profeta e não ter a mensagem, não ter o livro novo? A Bíblia nova. O que fez ele? Ele abriu os 7 selos da última mensagem. Notaram vocês isso? Os 7 selos, que todos os mistérios das 7 eras da igreja foram selados com 7 selos. Os reformadores não tiveram tempo para fazer isso nos dias deles. Eles não tiveram o suficiente. Porém, essa bendita revelação dos 7 selos está aberta para nós nesses dias finais de uma profecia que saiu para o Arizona. Como eu pedi a Deus outro dia, que estás fazendo comigo aqui no deserto? Deus mandou ele se mudar para o Arizona, deixar Jeffersonville, e ele perguntou, Senhor, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Aqui, tudo seco, tudo deserto, cheio de cacto, cheio de escorpião. O que eu estou fazendo aqui? Sabe que Moisés escreveu o Antigo Testamento? Ele com certeza o escreveu. Os primeiros 4 livros dão as leis e tudo, Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Ele escreveu o Antigo Testamento. Para fazer isso, teve que abandonar a todos os seus associados e seres queridos e ir ao deserto. Teve que deixar a sua igreja, a associação ministerial, ir ao deserto. E é onde Deus tem te trazido a um deserto. Tá? Ele tem me trazido a um deserto. Aqui ele fala também de Paulo, foi levado ao deserto da Arábia, onde Deus revelou para ele todos os segredos que não revelou a Pedro, que não revelou aos 12. Paulo escreveu o Novo Testamento, isso é certo. Ele escreveu Romanos e todo o resto deles, ali Hebreus e Timóteo. Quando se fala de Novo Testamento, não se fala de Mateus, Lucas, Marcos e João. Esse é o Evangelho, não é o Novo Testamento. Ele está no meio do Novo Testamento. O Novo Testamento é Romanos até Apocalipse. E Paulo escreveu o Novo Testamento, que vai de Romanos... Não, Apocalipse já é a revelação. Não faz nem parte do Novo Testamento. É a revelação de toda a Bíblia. Hebreus e Timóteo e assim sucessivamente. Para fazer isto, ele teve que separar-se e descer para a Arábia, a um deserto, por 3 anos, e receber a revelação de Deus. Oh, vocês dizem, e Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles eram escribas que simplesmente escreveram o que Jesus fez. Paulo os separou e juntou a palavra, isso é certo. Bem, então, se isso toma aquilo e ele
eles tiveram que ir ao deserto longe de seus amados. Recorde, senhores, é este o tempo? Quantos ouviram aquilo? Digam amém. Aquilo foi exatamente correto. Então nós temos que obter a revelação nesses últimos dias finais para a mensagem do Senhor Deus, para reunir a sua noiva. Vou repetir isso aqui. Nós falamos dos evangelhos, né? O Novo Testamento, né? As epístolas gerais, que começa ali com Tiago e vai até São Judas, e temos Apocalipse, que é a revelação. Mas irmão Brana deu muita ênfase ao escritor do Antigo Testamento, que foi Moisés, e do Novo Testamento, que foi Paulo. Aí quando nós chegamos nas mensagens do irmão Brana, às vezes nós queremos juntar e se basear na mensagem evangelística, mas ela não dá fé de rapto. Ela é boa, ela te ajuda no seu casamento, a criação dos seus filhos, mas não para te tirar daqui. É uma coisa diferente. Ela vai te ajudar, você diz, que mensagem maravilhosa, só que ela não te tira daqui. O que te tira daqui é a revelação dos 7 selos, é a terceira puxada. É 7 trovões revelados. Mexendo com essas coisas, isso é bom. Então nós temos que obter a revelação nesses últimos dias finais para a mensagem do Senhor Deus, para reunir a sua noiva. Ela tem que ser reunida, não num companheirismo, mas numa unidade de fé. Ela tem que ser reunida. E o que reúne ela é o primeiro selo, 75. É esses 7 trovões. Porque só ele que reúne ela para a fé arrebatadora. Mas de repente pode ser 2 ou 3. Nos dias de Ló foram 3 só, porque a igreja, a mulher olhou para trás e transformou num estátua de sal. Nos dias de Noé eram só 8. E às vezes nós nos reunimos no número de 200, 300. Às vezes é gente demais. Às vezes nós temos 10, 12. E Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Às vezes se torna difícil a gente poder crer em São Mateus 18 e 20, né? Onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei no meio deles. Mas Cleopa e o seu amigo eram 2 só. Os 2 do caminho de Emaús eram só 2. Quando Jesus estava no meio de muitos, houve dúvida. Tomé disse, não, se eu não ver as marcas dos cravos nas mãos, da lança no seu lado, nos seus pés, eu não acredito. Veja, quando tem bastante, existe dúvida. Aqueles 2 no caminho de Emaús, a palavra ardia no seu coração. Jesus abriu os olhos do seu entendimento. O rapto é Deus abrir os olhos do nosso entendimento, para nós entrarmos nesse rapto. Porque eles vinham falando no caminho sobre o que tinha acontecido, mas eles não tinham luz nem revelação até que Jesus chegou para partir o pão. Enquanto Jesus não chega, o Espírito Santo em sua vida, para partir o pão da vida, abrir os olhos do seu coração, você ainda vai estar com dúvida. Você ainda vai estar discutindo, você ainda vai continuar indo na igreja. 154. Malaquias 4, Lucas 17:30, São João 14:12, Joel 2:28. Olha, irmão Brana citou aqui essas 4 escrituras, né? Essas promessas foram exatamente iguais a como João Batista se identificou na escritura. Ele não botou o nome dele, botou o nome de João Batista. Ele citou a escritura que era dele. E ele colocou João Batista. Ele disse assim, João Batista se identificou na escritura. Aqui Brana estava se identificando nessa escritura. Nós estamos identificados nessa escritura que nós terminamos de ler. O negócio é você se identificar. A Igreja Católica está identificada em Apocalipse capítulo 17. As denominações estão identificadas ali também.
A besta está identificada em Apocalipse 13. Moisés e Elias está identificado em Apocalipse 11. E aonde você está identificado hoje? Se você está identificado em Apocalipse 10, 1 a 7, você não está identificado na escritura do rapto. Porque esta não é a escritura do rapto. Vejam. Jesus se identificou a si mesmo, que dizia a eles: fora com tal pessoa, João é um homem selvagem, a igreja não pôde recebê-los. Jesus se identificou, ele disse: não, é ele não. Apocalipse 10, 8 a 11, a igreja hoje disse: não é esse homem, João não, mas não é esse, que representa a noiva, não é esse. Isso foi nos dias que o pastor Osmar estava em vida. O seu grande evangelista, que ia tomar o seu lugar. Ele mesmo disse: o homem que vai ficar no meu lugar. Se levantou contra, saiu, disse não. E prega até hoje, não, ele não é João. João é o sétimo anjo, e pregando totalmente o contrário. O sétimo anjo representa o noivo. É mensagem, já mostramos mensagem aqui. E pessoas boas. Ficaram com medo, é igual o equilibrista, né? Pegou o carrinho de mão, lá em cima, lá e as cataratas lá embaixo. E ele passou uma vez, voltou, depois ele perguntou: rapaz, você crê que eu faço de novo? Ele disse: crê. Então é contigo dentro. Não, comigo não. Você crê que ele é João, mas com você dentro, aí você não quer assim. O problema é quando envolve a gente. Deus está nos envolvendo nessa mensagem. É que eu disse em Blumenau, a igreja de Franca, São Paulo, ela viram um pastor. Nunca viram que tinha um profeta ali. Mesmo ele trazendo o Cordeiro Senhor do Trono, ele desce com um novo nome. Um pastor não faz isso. Nenhum pastor no Brasil mostrou isso para nós. O homem de Porto Rico, que se dizia o quinto Elias, se atrapalhou com selos. No final ele envolveu ele, como ele fosse Moisés e Elias. Ele fez uma salada de fruta. Um angu, como chama em Minas. Mas a igreja de Franca, de São Paulo, a igreja do Pará, não a que está com o pastor Mendes, a parte da igreja da África, viram só um pastor. E mesmo que o irmão Brana diz João é apóstolo, com Jesus foi apóstolo, mas no Apocalipse é profeta. Apocalipse é um livro de símbolo, tinha que comer o livrinho. Apóstolo não come livrinho. Pastor não come livrinho. Evangelista não come livrinho. Brana, para comer o livro, teve que estar no ministério de profeta. Amém. E quando João come o livrinho, é o ministério profético. Aí vocês até agora vê um pastor. A igreja de Mogi das Cruzes vê um pastor. A igreja de Belo Horizonte vê um pastor. A igreja da Cremação vê um pastor. A do Caju vê um pastor. Não vê um profeta. E a Bíblia diz: se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca, você é salvo. O problema é confessar. Você pode ver que a igreja americana, ela disse: o irmão Brana está querendo ser um profeta diante de Deus. 10 mil dos meus amigos vai me deixar, ele disse. Eu não sei se já chegou o número de 10 mil. Eu sei que tem mais ou menos de 2 a 4 milhões de crentes dessa mensagem no mundo, né?
E vai sair uma pequena noiva disso ainda, né? Vamos terminando aqui, meus irmãos. A igreja não pôde recebê-los. Esse é o modelo. Nem tampouco a igreja o receberia hoje. Nem tampouco hoje. João Batista chamado de selvagem. Jesus chamado de Beelzebu. Brana chamado de demônio. Diabo encarnado. Alguns disseram que era Deus. Hoje, o que a igreja está fazendo hoje com respeito a João? Não recebe como profeta. Um bom homem, um pastor, um pregador, nos trouxe essa revelação. Não, para trazer a revelação tem que ser profeta. Aí você não pode dizer que ele trouxe a revelação se ele não é profeta. Como é que você vai dizer que ele trouxe a revelação? Você vai dizer que eu trouxe? Não, eu sou pastor. Eu só mando você ouvir. Eu trouxe aqui para vocês ouvirem. Os irmãos Diogo, Ilha, eles vieram porque ouviram essa voz aqui. Ó. O irmão Jonas mandou eles ouvir essa voz. Ouça aqui. Aqui é um profeta trazendo a revelação. Mas é profeta do Brasil, na sua própria terra. Aqui está cheio de profeta no Brasil. Um pregador é um profeta. Tem mais coisas aqui, meus irmãos. Mas o nosso tempo está indo. Mas vamos mexer mais um pouquinho aqui. 236, né? A gente quer ir para casa, né? Meio cansado. Ver o Fantástico, Domingo Espetacular. Aí a gente não dorme, né? Mas esse Fantástico aqui é bom, viu? Saber como é que está a guerra está morrendo gente. É só bomba, é só explosão. É só explosão, só míssil, né? E com razão a condenação de Deus está acumulada. Deus o colocou diante de seus próprios olhos. 236. Cerra seus olhos e fale em ver isto, cerrando suas entranhas de compaixão, quando vem a verdadeira palavra de Deus nestes 7 selos. A verdadeira, sendo vindicada e provada ser assim, à vista nos céus, ao longo das nações e em todo lugar por meio de grandes sinais e maravilhas que ele prometeu que faria. Então trancam e dizem, eu não sei, não posso remediar isso. Se tranca, é como aquela pessoa que o Mumbrana disse, entra no porão e diz, não, eu não creio nesse negócio de sol, nem de lua, nem de estrela. E vive no porão ali, dizendo que não tem. E alguém diz, sai para fora, o sol, a lua, as estrelas estão aqui fora. Mas se trancam. Vocês estão num porão denominacional. 237, ó que coisa, mortos e não sabe, pecados e delitos vocês estão mortos, ó que coisa. Todos nós sabemos que a igreja nessa condição não podia terminar nesse dia final. Como poderia introduzir Malaquias 4? Que foi o ministério tríplice. Brana teve um ministério tríplice, Elias, Malaquias 4. Filho do homem, Lucas 17:30. Sétimo anjo, Apocalipse 10, 1-7. Veja, não é Apocalipse 10, 8-11. Essa é a escritura que nós estamos identificados. A Igreja da América identificou com Apocalipse 10, 1-7. Mesmo a igreja no mundo se identificou, até que veio esta luz desse dia, dos selos revelados. Mas Brana revelou e você não sabia. Teve que ter alguém para esclarecer para nós. Como poderia introduzir Malaquias 4? Como poderia fazer isto? Eles não creem em tal coisa. Como poderiam crer e introduzir Lucas 17:30? Como poderia introduzir todas essas outras escrituras que estão prometidas nesses dias finais? Veja, ele está falando de escritura prometida para esses dias finais. A guerra
Primeira, Segunda Guerra Mundial, as revoluções estão identificadas em Mateus capítulo 24, no livro de Daniel, em Apocalipse. Como poderia introduzir todas essas outras escrituras que estão prometidas nesses dias finais? Não podia fazer isto, por conta negam. Como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Note a condição em que Sodoma se encontrava nesse dia. Note a condição da igreja hoje em dia. Note o que sucedeu a Abraão, ao eleito. Note o que sucedeu a Ló e aqueles ali embaixo em Sodoma. Note a Billy Graham, a Oral Roberts, e a eles ali embaixo, entre essas denominações. Notem a igreja escolhida de Abraão tirada fora. Note que classe de sinal que o próprio Jesus, o Deus encarnado, ali de pé em carne humana. Agora, é somente você ler entre linhas, que a igreja não leu, porque ele falou Abraão. Ele não disse a igreja de Branda. Ele disse a igreja de Abraão que isso ia se repetir nesse último dia. Você diz, esse era um anjo. A Bíblia diz que foi Deus, Senhor, Deus, Elohim, ali de pé em carne humana, mostrando que ele assim ungiria a sua igreja nos dias finais. Abraão é o tipo da igreja. Seria Deus operando novamente em carne humana, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. É o Filho do Homem entre meio, porque ele vem em 3 nomes de filho: Filho de Deus, Filho do Homem e Filho de Davi. Ou Filho de Deus, Filho do Homem, Filho de Deus e Filho de Davi. E no entre meio, entre Filho de Davi e Filho de Deus, entre as eras da igreja e o milênio, ele aparece novamente aqui como Filho do Homem, Deus em uma carne. E ele disse, 3 anjos foram a Abraão, e um era Deus mesmo. 3 vieram à igreja abraâmica no século 20, e um era Deus mesmo, com um novo nome, não chamava Jesus. Ele ainda disse que aquele anjo não era Jesus. Ele chamava Brana. As pessoas dizem lá fora assim, esse povo está meio maluco mesmo, né? A mesma classe de coisa. Pode ver isso aí mesmo nas Escrituras. Leiam e esquadrinhem as Escrituras, porque nelas cuidais ter a vida eterna, e elas dão testemunho disto. Assim sendo, sabemos que eles estão mortos. Deus lhes deixou morrer em seus próprios programas egoístas, científicos e educacionais. Todos os pentecostais costumavam. Vocês falam acerca de enviar um menino a uma escola bíblica, ali quando o velho irmão Holt e aqueles estavam por aqui, ele se lançaria fora da igreja, mas agora é a coisa maior. Meu filho está numa escola bíblica, ele está cavando a sua fossa. Assim sendo, agora vocês pensam que podiam aceitar hoje em dia? Creio que estou tratando de sustentar a ignorância? Não estou. Deixe seus filhos na escola. Eu estou lhes dizendo que há uma diferença entre essa era intelectual em que nós estamos vivendo, onde a igreja tem sido engravidada com ciência e todas estas assim chamadas figuras e tudo. É algo muito profundo nisso que o irmão Brana disse. Ele estava vendo essa era que nós estamos vivendo hoje, que nós vimos criar nossos filhos aqui. A dificuldade, ele teve dificuldade no tempo dele, né? Mas o tempo dele para o nosso tempo hoje nosso tempo é muito mais avançado, o pecado está mais avançado, a ciência, tudo está mais avançado. Você pensa que os Estados Unidos iriam na guerra hoje, com as armas que foi em 45, com as bombas? Não, eles seriam derrotados diante do Irã, do Iraque. Se eles tivessem as armas modernas? Não, eles estão com armas modernas. É a mesma coisa de você trazer Apocalipse 10, 1 a 7 para hoje.
Estamos além disto. Estamos mais avançados, meu irmão e minha irmã. É Apocalipse 10, 8 a 11. Você encontra esse povo, você encontra essas pessoas aqui. Ele disse, meu irmão, nós cremos que Deus hoje tem novo nome. Você vai encontrar uma mente de primeira e segunda etapa dos dias do irmão Brana, dizendo que o novo nome, a palavra é Jesus. Ela foi a senhorita Jesus nas eras, mas hoje nós não estamos mais nas eras, estamos na era da esposa. Já houve o casamento. Vamos terminando. Como podia este homem, sendo um filho ilegítimo? A que escola ele assistia? De onde vem sua educação? Onde obteve esse ensinamento? O que trata de nos ensinar? Nasceu em fornicação. Oh, que coisa! É como eles olhavam para Jesus naquele dia. Porque não foi explicado o nascimento dele. Estava na Bíblia. Mas era uma revelação. E não foi explicado mesmo. Como ele falou em São João 6, em comer a sua carne e beber do seu sangue, não deu explicação. 244. A mesma coisa repete outra vez. Vê isto se repetir outra vez? Todos em sua ciência religiosa conforme ao que sua escola bíblica diz. Essa é a forma que eles desejam. Tem que ser dessa forma ou isto não é. Deus simplesmente lhes ridiculariza cada vez. Sempre vem diferente. Ele sempre vem diferente. Nós ia imaginar que ele ia vir dessa forma. Nos mostrando que o Cordeiro tinha saído do trono, que a era tinha terminado. E os grandes pastores não viram isto. Nós tivemos grandes homens. Nós tivemos o falecido João Manel, falecido Isaías Cândido, Joaquim Gonçalves, pastor Luiz Mendes, um grande pregador. Tem a Bíblia de cor na sua mente, mas eram pastores. Por que tiveram que ser pastores? Eram pastores. Pastor lida com ovelha. Agora Davi lida com leão, não é só com ovelha, com leão. Agora ele vem de forma diferente. Porque eles não pregaram. Hoje eles pregam, porque já foi pregado. Deus escondido num pastor. O profeta escondido num pastor. Ezequiel 33, quando essas coisas acontecerem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Antigamente os pentecostais diziam, quando estavam nos combatendo, os profetas, e a lei vigorara até João. Hoje eles dizem, o profeta vai estar conosco. Profeta fulano, profeta ciclano, é profeta na África, é profeta no Brasil, é profeta em toda parte. Antes eles ridicularizavam. Hoje na mensagem, eles têm Sobrana como profeta. Nos dias da igreja primitiva, ele dizia, houve um profeta chamado Ágabo, Silas era profeta, Barnabé era profeta, mas não tem uma escritura que diz que Paulo era profeta. Sobrana, quando vem, diz que Paulo era profeta. Ele era apóstolo e profeta. Paulo diz que era apóstolo e mestre. Brana diz que ele era profeta. Por quê? Porque revela a palavra. Traz a palavra revelada ao povo. Aí quando se trata desse dia, da esposa, que a esposa é esta mensagem. Apocalipse 10, 8 a 11. A esposa de Apocalipse 10, 1 a 7 já foi. Que aquela igreja caiu. A esposa hoje é essa mensagem. Você rejeitou essa mensagem, você está fora do corte. Está fora do padrão. Você continua sendo santificado e tudo, mas o padrão é colocado ali, do vestido,
O irmão Brana diz das 10 virgens. Foi cortado ali, o resto tudo é pano bom. Mas ficou fora. Estou terminando. Não dá para perder esse pedacinho aqui não, né? A mesma coisa se repete nesse dia, né? Sempre ele vem de uma maneira diferente. O fez no tempo de Noé, o fez no tempo de Moisés, o fez no tempo de Cristo, o fez no tempo de João. Vou até sublinhar essa parte aqui. Eu li agora que eu vi ali. O fez no tempo de João, o fez no tempo dos discípulos, o fez no tempo de Wesley, o fez no tempo de Lutero, o fez no tempo dos pentecostais e assim o fez de novo. Não muda seu modelo. Sempre vem na mesma coisa. Só reformadores através das 6 eras, até a 7ª em Apocalipse 10. Diz que nessa hora mudaria e o mudou. Deus te abençoe.